Alô, Udmir, tudo bem? Aqui foi o Campos e hoje eu estou com a Amanda que novamente já faz um tempinho aí que ela não aparece, mas também as agendas precisam bater. Agora ela é uma professora muito importante, uma arquiteta maravilhosa, então tem que achar uma agenda no espaço dela, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre próprias criaturas, vamos fechar essa sequência de vídeos dos indicados ao Oscar de melhor fotografia. E como particularmente eu acho que esse é um dos que tem uma maior chance de ganhar, eu achei interessante chamar a Amanda aqui para a gente bater um papinho um pouco mais interessante, falando sobre algumas suas primeiras impressões e tentar fazer esse trabalho difícil que é focar na fotografia, sendo que é um filme incrível que se você foca num elemento só, você perde uma porrada de outras coisas. Mas vamos deixar essa conversinha aí para agora, beleza? Então, Amanda, seja muito bem-vinda de volta aqui no Craftando Mundos. Muito obrigada, Rafa, pelo convite. É uma honra sempre estar aqui, adoro. A gente se força, né, a estudar mais profundamente o filme, além de ver o que a gente poderia só estar curtindo, a gente de fato está curtindo mais, vendo além. Eu gosto muito de poder fazer essas análises. E assim, gente, foi um filme muito difícil de analisar, né? O Rafa estava falando que ele teve que ver duas vezes. Talvez quem é numa visão numa terceira vez, né, a gente já veja diferente, já veja outras coisas. Mas é isso, gente. Muito obrigada pelo convite, Rafa. E bora falar sobre esse filme incrível que vai ganhar muitos prêmios. Então, assim, primeiramente, para dar um parecer assim sobre o filme, basicamente é a história de uma mulher que ela chega a cometer suicídio, mas um cientista louco consegue trazê-la de volta com uma certa peculiaridade, onde ela precisa meio que ela, entre aspas, precisa reaprender a viver em sociedade, considerando que ela tem uma certa peculiaridade no cérebro, que não vamos dar muito spoiler, porque é interessante que você assista, mas ela vai descobrindo e redescobrindo coisas novas a partir de um mundo steampunk retrofuturista ambientado aí em Lisboa num período acrônico, porque ele é retrofuturista, não dá para saber necessariamente, porém ele tem uma pegada muito forte vitoriana. E o que é interessante nisso é que vitoriano, normalmente a galera gosta de focar bastante na Inglaterra, mas dessa vez foi mais um outro país onde a gente vai abordar um pouquinho também. Então, com bastante referências de diversas coisas, essa aí é a história de próprias criaturas. Então, para a gente começar meio que direcionando um pouquinho mais essa conversa, eu queria saber assim, Amanda, o que você achou da questão da ambientação e esses contrastes diferentes da ambientação de própria criatura? Olha, como tu falou, né? Ele pega muito uma arquitetura vitoriana e assim é de cara, mas ele faz uma mistura leve com um estilo punk, né? E eu acho que ficou muito interessante essa situação, e ele só pega isso, esse estilo um pouquinho. Eu acredito que é por conta da releitura do livro, né, do Frankenstein, da Mary. E essa situação do, desse estilo vitoriano, ele traz muito surrealismo ali. Em várias fotografias, em vários momentos, a gente vê um surrealismo vitoriano sensacional que incomoda, sabe? Que até causa uma situação de agonia, de sujo, de gente, o que está acontecendo aqui? A gente não consegue entender muito bem, principalmente na fase inicial, aonde a gente não consegue ter definição de cores porque está em preto e branco, né? E isso vai causar mais ainda uma agonia na gente, mas assim, em comparação aos cenários, tanto quando eles estão lá na Inglaterra, quando eles estão em Portugal, né? Quando eles vão para Paris, por exemplo, assim, as cenografias muito interessantes e todas elas são marcadas, a gente observa, as cores dos cenários, elas são marcadas pelo estilo de momento psicológico que a personagem está passando, sabe? Essa representação de falta de cor, muita cor, a textura, o estilo vitoriano em todas as fases, mas com elementos arquitetônicos, elementos de cenário de cores diferentes, conseguem de fato refletir o que a personagem está sentindo ou passando naquele período. Isso foi muito inteligente
do pessoal de arte, né, da direção de arte do filme. Muito bom. Sim, eu achei bem legal porque esse quesito da ambientação, esse diretor, mais especificamente, ele gosta de trabalhar bastante o fantástico, ele também é o mesmo diretor de a Anatomia de uma Queda. Não, ele é o mesmo de Né, a favorita? A Favorita, exatamente, A Favorita, que também tem uma pegada, um quê fantástico dentro de algo mais ambientado. É um filme também bom, não foi indicado para melhor fotografia, porém é um filme bom, assistam. É, então, assim, eu gostei bastante desse ponto que você trouxe do ponto de vista da personagem e isso muda o nosso ponto de vista ao mesmo tempo. Que você pega aquele preto e branco inicial que mostra meio que essa incerteza, um não sei, um contraste muito forte do certo e errado, branco, preto, yin, yang, e onde ela se encontra totalmente presa dentro do patriarcado do criador dela, mais o assistente, essa questão de o movimento duro, a Emma Stone sendo maravilhosa, trabalhando essa evolução da personagem, é incrível, um estudo de personagem maravilhoso, até um ponto que ela se liberta e se descobre em alguns fatores, e isso faz a mudança não apenas da cor, mas também você percebe que o cenário deixa de ser um cenário muito rígido, porque apesar de ser fantástico, nós temos um negócio muito certo. As estruturas, os mecanismos, ele é bem mais puxado para o steampunk mesmo. Aí quando o mundo dela fica colorido, parece que o cenário ganha uma cor diferente, parece que o céu muda de textura, o universo muda de textura. Antes que era uma câmera mais quadrada, ela vira uma lente mais wide, parece que o mundo dela abriu, parece que a mente dela abriu e a gente abre o universo junto com os ângulos das câmeras também, bem mais zoom out, bem mais contemporâneo, bem mais passando assim em takes longos. Eu acho muito legal essa linha do tempo que ela vai trazendo. Isso. A gente consegue ver, inclusive, nessa primeira fase do filme, em que tá tudo preto e branco, a gente consegue ver uma câmera um pouco mais focada em um objeto aonde a personagem está interagindo. Por exemplo, tem uma cena em que ela tá comendo na mesa e ela tá comendo sardinha, e parece que ela vomita sardinha, né? Que já é uma criança ali, deve ter uns 4, 5 anos a mentalidade dela, mais ou menos, 2, 4, não sei. E aí a gente vê que a cadeira é bem alta, apesar dela ser uma mulher mais velha, mas eles fizeram propositalmente um elemento de uma cadeira muito alta, com encosto bem alto e bem infantil, né, naquele aspecto. A roupa dela a gente vê que é uma roupa de babado infantil, que dá mais esse aspecto ainda infantilizado para ela. E a gente vê a câmera, tipo, não com ângulo muito aberto, como a gente vai ver lá pro final, né? Lá pro meio, pro final. A gente vê uma câmera mais fechada. E aí, com essa sobreposição do preto e branco, dá mais essa situação, né, de passado, de rígido, como tu colocaste, né? E tem também até uma a alusão, se vocês forem perceber, na hora me incomodou muito preto e branco, porque eu esperava que a gente sempre vê que a infância é a parte mais bela da nossa vida, né? Deveria ser a parte mais colorida. E aí veio o diretor e não colore essa parte da infância. E aí, como foi que eu interpretei, tá? Não sei se tu concorda, Rafael, mas eu interpretei que é como se quando a gente lembra da nossa infância, a gente não lembra exatamente das coisas como elas são. Se de fato a bola que a gente brincava era amarela, se a roupa que a gente está usando era azul, a gente só lembra através das fotografias. Então eu imagino que além de ter o autor querer passar essa rigidez pelo seu preto e branco, porque é o primeiro momento em que a Bela está presa, né, pelo pai, que está tentando proteger essa cria, né, para o mundo. Eu também vejo que é como se o autor quisesse mostrar que a nossa infância a gente não lembra muito bem o que acontece. Então a gente só lembra por fotos preto e branco, a gente só lembra uma coisa mais não tão bem definida. Eu também tive essa interpretação. Por isso
que dali, até ela fugir, né, até acontecer aquele negócio lá, ela vê ainda a casa dela, que é o mundo dela, preto e branco, né? Sim. Eu acho uma interpretação bem legal também, eu vejo como uma. A gente entende muitas coisas por referência, né? Então, assim, a, a como que a gente sabe que talvez essa combinação de roupa fica boa e a outra combinação de roupa não fica boa? Por referência. E como ela não tem referência de mundo nenhum, é como se o mundo fosse preto e branco, também pelo fato de que eu só conheço isso aqui à minha volta. Então eu só conheço esse ou não esse. Então eu acho que são diversas interpretações. Eu acho assim que, tipo, o diretor aqui ele é muito safo, né, juntamente com a direção de imagem, para tanto mostrar é, esse contraste narrativo quanto essas diversas camadas que ele vai colocando, principalmente no quesito cores e ângulos. E é interessante que no momento que você falou sobre por ser um ângulo mais fechado, meio que também distorcendo algumas proporções, é muito comum a gente brincar com o recém-nascido de que quando sai do campo de visão da criança, parece que a coisa não existe mais. Tanto que a brincadeira aqui foi, cadê o bebê? Ah, tá aqui, ele ri de volta, e tampa o olho, ele fica sério, quando abre de novo, ele ri de novo, como se estivesse redescobrindo. Eu acho legal porque como a câmera é muito focada, parece que as coisas elas só existem no momento que passa na frente da câmera e deixa de existir depois que passa. Então, além, reforçando essa ideia de ultra infantilidade, não de imaturo, mas sim de percepção de mundo, de tempo e de espaço. Porque tá lá, ela mexendo, nada parece. Não sei se a galera conhece a Ilha do Tomorrow, né, que fala sobre criaturas fantásticas, onde o cientista vai fazendo quimeras e junta bicho, não sei o que. Tem uma cena que tá lá um cachorro com cabeça de ganso, meio que Frankenstein, que você só percebe que ele existe quando ele aparece na câmera. Então ela tá lá interagindo num relógio, do nada chega um cachorro ganso, ela brinca e o cachorro ganso some. Como se, sair do meu campo de visão deixou de existir. Então, eu acho, assim, uma sutileza cinematográfica muito complicada e, assim, muito interessante, porque mesmo que você... essa estranheza, muitas vezes, como a Amanda colocou, né? Eu fiquei incomodada por causa disso, isso e aquele outro. Mas esse é o objetivo do cara. Não é uma estranheza meio que jogada, é proposital, principalmente para aquele momento, tanto histórico quanto mental, quanto temporal da história, narrativa. Então eu acho assim que é muito forte essas conexões que eles Sim, fazem. sim. Inclusive, tem um autor que a gente estuda, né, na psicologia comportamental, que é o Piaget. Ele fala sobre Piaget. Ele fala sobre o desenvolvimento cognitivo infantil. E aí ele vai colocar algumas fases, são 4 ou 5 fases desse desenvolvimento. E chega numa fase que é a fase final, que é a. Peraí que eu escrevi, não. As operações formais, lembrei. As operações formais é quando ela já está lá pelos 12, 13 anos, que é quando a criança, a gente, na verdade, começa a de fato lembrar e a formar muitos comportamentos nossos. E eu imagino que é aí que ela sai de casa e vai, foge com Duncan, né? Para conhecer, e é aí que ela começa a ver as cores. Eu imagino que possa ter alguma situação dessa de pesquisa, sabe? E eu fico só pensando como eles fizeram essa transformação psicológica dela através da arte, sabe? Através dessa fotografia. E aí a gente vem a nossa leitura, né? De entender que eles fazem a situação por exemplo, da ampliação da cena, como tu colocaste, né? Do céu colorido. Às vezes tu vai ver um céu rosa, outras vezes tu vai ver um céu roxo, laranja, às vezes até misturado, que fica muito bonito. As cenas do navio são muito bonitas, os céus, por exemplo. Enfim, e a gente vê essa transição psicológica dentro da arte do cenário e também do figurino dela, né?
Tá bem Sim. interessante. Eu acho muito legal, né, que você comentou aqui, né, da fase de operação formal do Piaget, porque você percebe realmente as quatro evoluções surgindo, né, ela começando com a percepção de mundo, tocando as coisas, né, que a criança gosta de sentir o mundo tanto vendo quanto tocando, então você percebe isso, até que depois chega, né, na fase pré-operatória, operatória concreta, operatória formal, e você vê que, além disso, existem outras fases, né, que existe no desenvolvimento, que tem a criança tem a fase oral, que ela começa a colocar tudo na boca, a fase sensorial, que ela começa a tocar, né, tem a fase do descobrimento, que a criança isso, aquele outro, então você percebe que, além do desenvolvimento, né, psicomotor, social, você percebe assim, porque normalmente quando a gente está crescendo, a gente não percebe a nossa evolução nessas fases porque a gente está vivendo. E ela demora lá 12, 16 anos. E aqui no filme, por ser muito rápido, você consegue ver muito forte a marcação dessas fases diversas e qual é a influência disso. Porque muitas vezes, quando uma criança ela é hiperestimulada no momento da fase do descobrimento, ela pode gerar algumas patologias como ninfomaníaco ou outras coisas que você percebe um pouco também no personagem por ter excessos e faltas de estímulos nos momentos certos, então você vê um adulto diferenciado no quesito sociedade porque ele é estimulado mais ou menos do momento certo e nos momentos errados, gerando diversas diversas cenas e ocasiões diferenciadas nessa construção. Eu acho bem legal isso, viu? E o negócio de ângulo e câmera que você comentou também, tem uma outra que a gente não comentou e eu achei isso bem legal, que é algumas cenas que. Porque tem uma que são de foco, tem outras que são abertas, e tem outras que parece que você está olhando dentro de um olho de peixe. Que a câmera fica totalmente, né, um grande angular tão cabulosa que o foco é apenas aquilo. A tela toda preta e só aquilo, como se o diretor mostrasse, assim, tipo, ou às vezes é uma cena constrangedora na hora que ela tá meio que não flertando com o cara, mas o cara tá piscando pra ela, ela pisca de volta sem meio que entender o que tá acontecendo, aí chega o personagem do Marco Ruffalo e começa a querer dar um socão na cara do cara. Nesse momento, é todo numa grande angular, que como se, tipo assim, um bafafá entre os nobres. Ah, eu não posso ver porque, nossa, o que vão achar de mim? Mas eu tô curioso. E aí você vê dentro do olho do peixe, meio tipo assim, como se falasse, ah, eu não posso ver, mas eu quero. Então tem várias cenas que mostram esse constrangimento, ou essa coisa, quero esconder, mas quero ver, tô curioso, mas não devo. Então, assim, ainda existe também essa ideia de não apenas a mentalidade e o ponto de vista do personagem, mas também meio que ele brinca com a gente nesses fatores, tipo, ó, aqui você pode ver, aqui você não pode ver, aqui você pode contemplar, aqui você não pode, aqui você vai. Então, meio que ele também vai podando as nossas percepções também com alguns momentos. Exatamente. Eu acredito que a fisheye é colocada ali. Geralmente, quando a gente coloca uma fisheye em filmes, em fotos, a gente está querendo causar uma sensação de desconforto para a pessoa, ou que está olhando, né, aquilo, ou a gente está querendo expressar algo que é lúdico, sabe? E eu imagino, por exemplo, quando tu falou, quando ele bate, tem algumas cenas também pesadas de sexo que acontece com isso causa um incômodo muito profundo na pessoa, porque está distorcendo, a gente não consegue ver direito a figura desenhada, a gente vê ângulos que não existem, né, por conta dessa lente angular alta, né, grande. Então, eu acho que eles foram muito inteligentes em causar esse incômodo e nos momentos certos usando essa fisheye, sabe? Foi E não é muito comum a gente ver isso no cinema, né? Diga-se de passagem. A gente vai ver isso no cinema geralmente quando a gente quer fazer um filme surrealista mesmo, alguma coisa mais doidona, assim, é quando a gente vê uma fisheye.
E eu acho que foi bem interessante essa técnica que ele usou para o cinema, sabe? A tela já é grande, aí tu deixa maior ainda a cena ali, sabe? Um ângulo bem maior, aí mesmo que causa desconforto total para a pessoa que está assistindo. Tá bem legal. Sim, até você falando de surrealismo, teve muitos momentos que, no momento que não está acontecendo nada, assim, meio que é mais uma contemplação do cenário e da percepção da personagem, e eu senti bastante, pelo menos na segunda vez que eu assisti, onde eu podia ver mais detalhes do entorno, eu me senti bastante andando numa galeria, porque tinha momentos que parecia muito Monet, com algumas cores muito vibrantes, tinham outras horas que parecia bem Salvador Dalí, o surreal, com coisas que não fazem sentido nenhum acontecendo e estando ali. Tinha horas que eu sentia como se fosse Van Gogh, com uma distorção da percepção. Então, assim, eu senti que tem essa conversa do surrealismo com o concreto do steampunk, mas o fantástico da mistura de tudo isso, eu achei um show fotográfico muito cabuloso. E assim, tem tanta informação acontecendo, tipo, construção de personagem, história, plot, e world building, e fotografia, e ângulo, e camadas, e uma porrada de coisa que realmente é um filme que vale a pena, assim, assistir pelo menos umas duas vezes, assim, se você realmente gosta de cinema, porque numa primeira vez, dificilmente você vai pegar um monte de coisa. Dificilmente vai pegar todas as coisas. Sim. Inclusive, eu acho que a gente consegue até definir as partes dos filmes através dos autores que tu falaste. Por exemplo, a primeira parte é muito surrealismo. Muito surrealismo. Aí a gente já consegue colocar Salvador Dali ali, sabe? Ainda mais porque ele não usa tantas cores, as cores são mais fechadas, aí vem preto e branco. Aí a gente, quando fala de Monet, é logo quando ela sai, a gente vê uma coisa que o Monet ele faz uma coisa assim mais. Ele tem uma pintura mais manchada, borrada, e com cores, né? E cenários, né? Ele sempre pinta muitos cenários. Então a gente consegue ver muito bem isso, por exemplo, nas cenas do quarto, em Portugal. A própria cena que ela faz dançando lá, que ela tá chateada com a comida lá das pessoas, né? Com a conversa das pessoas, ela vai dançar. A gente vê aquele amarelo, aquele laranja, aquela luz meio borrada, assim. A gente consegue ver muito da pintura de Monet nessa parte. Quando ela vai passear por Portugal e vê o céu rosa, eu acho que tem uma pintura de Monet que também é um céu rosa. A parte da moça que ela toca violão, né, cantando, tem uma parte também, eu acho que deve ter um quadro, eu não sei se é de Monet, tá? Mas tem um quadro, é a moça na janela, a cantora na janela, e que é bem legal, sabe? Então, eu imagino que ele tenha pegado muitas referências de pintura para trazer essa arte, assim, sabe? Para o filme, né? Amigo, se tu for ver também, a gente consegue pegar qualquer parte do filme, até lá pro final, que as coisas são bem mais definidas, bem mais concretas, as cores já se tornam mais comuns, assim, tu consegue fazer tudo isso ser uma pintura, sabe? Congela uma cena, congela uma fotografia, ali daria uma bela pintura. Sim. Uma bela pintura. Além de trolho de referências literárias, né? Por exemplo, o mais clássico, que seria o Frankenstein, a noiva de Frankenstein, né? Que acho que é o grande início da plot, ressuscitar o corpo de uma mulher para X e Y, né? Que basicamente é a plot da noiva de Frankenstein. Tem bastante daquela época realmente vitoriana que a gente pega é, alguns terrores clássicos de Jack e Hyde, de Jack Stripador, onde ambienta bastante esse estilo misterioso da sociedade em cima. A própria Ilha do Tomorrow, que eu comentei, que é o cientista louco que faz experiências com bichos e pessoas. Então, até o 20 mil léguas submarinas dá para ver, principalmente nessa parte tecnológica retrofuturista.
Então, assim, parabéns ao escritor que escreveu o livro onde foi ambientado, e parabéns ao diretor que conseguiu transformar todo esse universo em um show de, de tudo, na verdade, né? A Emma Stone maravilhosa, Marco Ruffalo maravilhoso, William Dafoe maravilhoso, todo mundo mandando bem pra caramba também, não coisa. E eu pergunto pra você, Amanda, você acha que das 11 indicações que o Pobres Criaturas teve agora pra 2024, você acha que quem você acha, quais seriam os que se acho que se levaria de premiação? Eu acho que vai levar atriz. Apesar de outros filmes estarem incríveis, assim, as indicações, mas eu acho que ela vai levar de atriz. Eu acreditaria muito, gostaria muito que ela levasse de figurino, porque entre todos os filmes que eu vi, assim, eu não vi todos que estão competindo de figurino, né? Mas, para mim, os que eu já vi que estão nessa categoria, ela é a melhor de todas, porque, como eu falei, ela tem o figurino dela vai desde a infância, da mentalidade infantil, até quando ela vira a mulher dona de si, sabe? Então tu consegue ver a transição de roupas, de cores, o encurtamento das cores, a situação dos babados, dos volumes. Foi muito inteligente como eles caracterizaram o figurino dela. E eu ressalto aqui, por exemplo, uma das cenas, que é quando ela sai do quarto e vai andar para Portugal. Ela tá com um coletinho amarelo, não, um coletinho azul, curto, e uma saia, um shortinho curto amarelo. E ela tá que nem uma criança vestida, sabe? É uma criança, uma adolescente que tá ali descobrindo as coisas. E de repente, alguns filmes, algumas cenas depois, a gente vê ela com as mesmas cores, com o amarelo e com o azul, mas ela toda coberta, super séria, numa posição assim de mão, sabe? Super compreendendo lá em Paris, super compreendendo que agora ela está passando por situações financeiras terríveis e ela tem que tomar conta da sua própria vida. Então eles pegaram as mesmas cores, só que colocaram em formas e em tamanhos diferentes e ainda falaram, essa daqui continua sendo a mesma pessoa, só que com uma outra visão, uma outra característica. E eles conseguiram transmitir isso através do figurino. Então, assim, eu acredito muito que o figurino vá levar uma das estatuetas, né? A gente não falou aqui, amigo, mas eu acredito que ele também vai levar de som. A sonoplastia tá incrível deles. Deixa mais tensas as coisas, principalmente quando tu falou do terror. Eu lembrei agora do quão no início, quando tá preto e branco, eles jogam aquelas músicas antigas de terror, sabe, assim, para ficar mais sinistra a cena. Eu também acredito que de som vai ser levado sim. Então, beleza, Amanda, muito obrigado por esse papo que a gente teve aqui. Que bom que você aceitou, ainda mais principalmente nesse filme que tem diversas nuances diferentes, né? A gente podia abordar realmente, pegar cada um dos pontos, podia trabalhar psique de personagem, podia trabalhar evolução, cenário, figurinos, podia trabalhar plot, podia discutir diversas coisas, mas eu acho que como o foco a gente é de fotografia, acho mais interessante. Mas, quem sabe, se Pobres Criaturas for vencedor ao Oscar, porque quando sair o Oscar, aí vai sair um vídeo especificamente do filme vencedor do Oscar pra gente fazer uma coisa mais profunda. E se por acaso Pobres Criaturas for vencedor, a gente chama a Amanda de novo pra gente bater um papo aí mais focado, falando sobre todos os aspectos e porque a gente acha que realmente foi o merecedor desse Oscar. Então, novamente, Amanda, muito obrigado, seja muito bem-vinda de volta e a gente vai trazendo aí mais coisas pra gente fazer juntos com mais temas diferenciados. Perfeito, Rafael. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente, né? E vão assistir Pobres Criaturas, que vale muito a pena. E venham depois com os feedbacks de vocês, né? Para ver se vocês concordam, se vocês discordam, que tem mais coisa, né? Para falar. É legal isso, essa troca. Muito Maravilha. obrigada, Deixe nos gente. comentários o que vocês acham, beleza? Usem a boa das suas criações e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!